When did you first know you were a mutant? Force mutants to expose themselves will only further Expose themselves? What is it the mutant community has to hide, I wonder, that makes them so afraid to identify themselves? They can't know we have a mutant in the family. So, we'll have to discuss some new rules concerning your associations and how to be more discreet. I think the American people deserve the right to decide whether they want their children to be in school with mutants, to be taught by mutants. We still love you, Bobby. It's just this mutant problem is a little... What mutant problem? It's the whining. I hate your whining just as much as I hate you. But some mutants might welcome the chance to become normal. Yeah? Who? Well, that's ridiculous. You can't cure being a mutant. Well, scientifically speaking. Since when did we become a disease? You want society to accept you, but you can't even accept yourself. Because most people will never know anything beyond what they see with their own two eyes. Recentemente, chegaram comentários em um vídeo meu refutando a ideia de que os mutantes e os X-Men seriam uma analogia às minorias. Nenhum desenvolveu muito a ideia, apenas a julgou. E isso me chamou a atenção, principalmente em um momento que, por mim, já havia ficado muito claro que eles eram. Sempre válido dizer que, na arte, independente da arte, qualquer um pode ter a sua interpretação. A partir do momento que o criador entrega ela ao público, cada um pode tirar uma mensagem ou lição que esteja ali. Lógico, havendo algum sentido perante as conexões que você vai fazer. Então, da mesma forma que eu vejo Como Treinar o Seu Dragão como um filme que critica o machismo, ou Luca como um filme sobre duas crianças descobrindo sua sexualidade, você pode enxergar os mutantes apenas como seres evoluídos que são julgados por isso, e não por serem diferentes. E aí, nesse aspecto, eu digo relacionado ao preconceito referente àquele que é diferente de você. Dito isso, eu vou abordar tudo que esclarece como, sim, existe uma alegoria, uma mensagem por trás das histórias desses personagens desde que eles foram concebidos. Novamente, você pode discordar, mas que tal ir até o final e decidir se não pode mudar de ideia? E aí, se gostar, deixa o like e compartilha para chegarem mais pessoas. Só a resposta da IA no Google já é suficiente caso você questione o assunto, mas eu vou me aprofundar, me baseando em diversos sites que chequei, uma trend específica do Twitter feita pela página Jamesons, do qual o link você pode encontrar na descrição, e a minha opinião mesmo. Vamos começar pelos criadores Stan Lee e Jack Kirby. Jack Kirby era judeu, o que já daria total influência para a criação de um personagem chamado Eric Lance-Hare, o Magneto. Em sua biografia, é mostrado que ele sofreu preconceito por ser judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Houve essa preocupação para com o seu povo. Tal como a ideia dos X-Men surgiram a partir de uma noite, onde o governo falava sobre manter vigilância em relação aos militares soviéticos, em busca de prover recursos para um ataque nuclear. Jack começou a pensar como seria se os futuros pós-atômicos dos pulps surgissem hoje. Se um dia acordássemos diferentes por conta da radiação, se descobrindo mutantes. Um grupo chamado Os Mutantes lutaria pelo futuro da humanidade e os políticos seriam aqueles que atiçariam o medo, levando à criação dos sentinelas para destruir todos os mutantes. Isso é importante destacar porque teve um efeito Mandela dizer que o Professor Xavier e o Magneto foram respectivamente inspirados no Martin Luther King e no Malcolm X. Se o Stan Lee em algum momento afirmou isso, foi porque o artista era um belo do marqueteiro. Qualquer ideia que parecesse engrandecer suas criações divididas com outros grandes artistas, que coincidentemente casavam com a história, ele faria. A história da mosca a inspirar o Homem-Aranha é falsa também. E vale dizer, os autores seguintes podem sim ter se baseado nesses ativistas, mas a origem deles não veio seguindo isso. Magneto, principalmente, segue uma ideia de supremacia mutante em muitas histórias, coisa que nunca fez parte da ideia de Malcolm X, que promovia o nacionalismo negro e combatia a opressão dos brancos. Em uma entrevista realizada para o DVD X-Men The Legend of Wolverine,
Em 2003, do qual o link pode ser encontrado na descrição, Stan Lee relembrou para o Rolling Stone como foi inconsciente a ideia dos personagens serem parecidos com o Malcolm X e o Luther King, esclarecendo que a ideia geral dos quadrinhos era tratar esse time como uma metáfora para os direitos civis e mostrar como a intolerância é uma coisa terrível, especificamente dizendo: todos nós deveríamos nos dar bem uns com os outros, não importa o quão diferentes sejamos. Esse era o objetivo principal. Dito isso, você lê a primeira edição dos X-Men e diversos temas relevantes são estabelecidos. Magneto fala sobre a espécie mutante assumir o lugar da humana. Xavier fala sobre como criou a escola como um refúgio da espécie humana para que os mutantes pudessem treinar e usar seus poderes em prol da humanidade. Por derrotarem o Magneto, o time é aclamado pela sociedade e fica bem visto aos olhos do povo, até que os autores Kirby e Lee percebem que essa equipe ficaria igual às outras duas que já existiam, e na edição 14, aproveitando o momento histórico em que as histórias estavam saindo, eles inserem Bolivar Trask para dizer que estiveram tão ocupados com guerras e bombas que esqueceram da raça que tem poder para conquistar a humanidade. Mas ainda há tempo de vitória, se os derrotarem agora, no qual o termo ameaça mutante irrompe. Trask fala nos jornais como as habilidades dos mutantes permitem que eles escravizem a raça humana, substituindo a civilização pela sua própria. Por conta do atual problema, Xavier recomenda que seus alunos escondam seus poderes e, sendo uma pessoa conhecida pelo estudo em genes ou mutações, um homem respeitado pela mídia, este aparece publicamente para advertir a ideia de que esses seres pudessem causar algum mal, argumentando sobre serem apenas pessoas que nasceram com poderes, diferente do humano normal, e que qualquer um, inclusive seu filho em casa, poderia ser assim. Incrivelmente, o quadrinho lançado em 1965 tem respostas muito parecidas com as que encontraríamos atualmente contra uma comunidade específica. Que cara de pau, nenhum filho meu é mutante. E de onde ele veio para nos chamar de ignorantes? Nunca ouvi falar dele, deve ser comunista. Não, parece mais um daqueles direitistas para mim. A história então termina com a criação dos Sentinelas, que tem como principal objetivo caçar e eliminar qualquer mutante identificado, onde lá no futuro, na fase de Grant Morrison, haveria um extermínio realizado por um sentinela evoluído, que mataria milhares em um local que era apenas dos mutantes, longe da raça humana. E na fase seguinte, de Joss Whedon, indo para a parte mais humana, uma suposta cura seria criada, levando ao debate dos mutantes sobre ser incorreto participar disso, pois ninguém deve ser curado. O modo como você nasceu, com suas características, não é um problema. Debate este que foi abordado por Chris Claremont no aclamado arco Deus Ama, o Homem Mata, do qual só o título já diz muito, porque enquanto Deus propaga seu amor sobre todos nós e sobre como devemos amar uns aos outros, o ser humano insiste no pecado de acusar, negligenciar e amaldiçoar qualquer mínima diferença que encontre na sua existência, preferindo a distância e o repúdio, ao invés da procura pela conversa e o entendimento. E em Deus Ama, o Homem Mata, encontramos líderes religiosos sendo preconceituosos com os mutantes, marcando a história com um momento que humilha o Noturno, que não ironicamente acredita em Deus. É um dos poucos heróis assumidamente católicos e um dos mutantes mais gentis, mas que por ter a aparência de um demônio, com chifres e rabo, é escanteado por olhares que não o conhecem. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Recapitulando, vimos a sociedade humana valorizar uma ação que a salvou, para depois dar atenção a um detalhe que a diferencia dessa outra sociedade. E então, caçou, criou máquinas e leis para combater. Campanhas foram feitas em busca de parar esse mal e manipular a mídia para que os espectadores de televisão fossem influenciados pelo que estava sendo dito.
além da realização de uma cura que veio posteriormente. Isso que eu nem citei a criação do vírus legado feito exclusivamente para matar mutantes, que faz parte do arco A Canção do Carrasco, feito na mesma década que a AIDS se encontrava em alta no mundo. Ou do ataque horrível feito contra os Morlocks, que eram mutantes com uma aparência distante do normal que viviam nos esgotos, como pessoas de classe extremamente baixa. Resumindo, encontramos preconceito e luta de classes. Agora, se eu citar a lei contra o casamento homoafetivo, a ideia de uma cura gay pelas igrejas, a propagação midiática de que seu filho assistir um casal não hétero vai influenciá-lo a virar, como se fosse aquela transformação monstruosa, e não apenas puberdade, num participante da comunidade LGBTQIA+, e a existência de um grupo contra qualquer tipo de pessoa que não seja branca e heterossexual, e comparar com a situação que os X-Men passam nos quadrinhos, eu vou estar sendo maluco? Pirado? Eu vou estar sendo realmente muito longe nas minhas ideias? Não faz sentido? Personagens como a Tempestade, que é negra, o Magneto, que é um judeu sobrevivente do Holocausto, a Estrela Polar e o Homem de Gelo, que são gays, o Wolverine, que pode ser considerado um anão ou um animal selvagem mesmo, o Noturno e Fera com aparência física diferente, e até o Professor Xavier, que usa cadeira de rodas, trazem à tona características que muitas vezes distanciam as pessoas, não deixando que isso os afete, se unindo, se tornando uma família e procurando fazer o bem para todos. Então, vem a ironia de muitos taxarem X-Men 97, a última adaptação da equipe, lançada em 2024, de woke ou lacradora, quando além de respeitar a base dos quadrinhos, não aborda nenhum assunto muito diferente do que já havíamos visto antes. No desenho dos anos 90, X-Men a série animada, temos episódios marcantes como o do Noturno sendo caçado pelos religiosos, o Fera sofrendo por não poder se envolver amorosamente, o Magneto impondo sua crença, o mundo destruído pela ausência do Xavier que procura combater o preconceito, e aquele em que Vampira reflete sobre aceitar a cura, já que os seus poderes a impedem de tocar normalmente nos outros. Na trilogia da Fox, no começo dos anos 2000, o primeiro filme já inicia falando sobre a aceitação dos mutantes na realidade, a fuga de casa da Vampira por ser diferente e os ideais de Magneto ganhando forma. O segundo, vulgo o melhor dos três, foca mais no lado político do que super-heróico, e não só traz o Noturno tendo uma conversa profunda com a Tempestade sobre aceitar quem é, suas diferenças para com os normais e como isso os faz especiais, mais uma cena escancarada do Bob sendo questionado pela mãe se ele não poderia simplesmente deixar de ser mutante. Agora troca a palavra mutante por uma etnia ou sexualidade. E o terceiro finaliza com a cura sendo feita e os personagens debatendo se deveriam participar disso ou não, sendo dos pontos que mais me frustram a Vampira comprar e aceitar a tal cura, indo contra suas escolhas tanto no desenho quanto nos quadrinhos, e principalmente a luta dos mutantes em serem aceitos. Seus dons, ainda que possam trazer consequências, também são parte deles mesmos. É o que os torna especiais. Aceitar uma cura, na minha visão, seria como aceitar a morte por ser uma decisão mais fácil. O que me leva a refletir sobre o meme mais famoso dessa franquia, que se encontra em X-Men Primeira Classe, onde o Magneto pede para a Mística mostrar a sua verdadeira forma, e quando a revela, ele diz que é perfeita, por ela não estar se escondendo, não estar assumindo uma forma mais comum que agrade a opinião pública. Ela está sendo livre, sem ter que se esforçar para manter uma aparência, algo que é bem mais fácil para os protagonistas do filme. E assim, é engraçado, porque quando eu vi o filme mais novo, ficava, nossa, você prefere ela assim? Gosto é gosto, né? Quem sou eu para criticar? Mas com o tempo eu fui entendendo a motivação, a discussão por volta da obra. Tal como sobre a Vampira, não quer dizer que eu não entenda a personagem, deve ser difícil não poder tocar nos outros. Da mesma forma que compreendo o Fera nos quadrinhos pensar em aceitar a cura devido ao seu físico. Porém, eu os conheci com essas características.
Tirar isso seria tirar os poderes do Superman ou deixar o Batman menos sombrio. E a vampira, então, que tem uma personalidade tão forte e despojada, incomoda mais ainda, até porque essa personalidade não existe na versão dos cinemas. Então, quando chega a nova, e melhor pra mim, adaptação/continuação do time, eu aplaudo, porque a animação faz questão de apresentar os problemas que essa sociedade enfrenta, desde um médico que se recusa a realizar um parto mutante por aversão à raça, até uma comunidade conservadora que rejeita a inclusão dos mutantes na sociedade com medo de perder seus empregos, já que eles são vistos como superiores devido aos seus poderes e representam uma ameaça ao estado de bem-estar dessa população, numa clara metáfora à xenofobia estadunidense. Temos personagens como Tempestade, que perde seus poderes no início da temporada e parte em uma jornada de autodescoberta, ou a Madeline Pryor, que reflete preocupações com o preconceito que a sua prole mutante enfrentaria, simbolizando, respectivamente, questões ligadas à negritude, ao feminismo e à maternidade. Aqui, os X-Men são pensados não apenas como um grupo, mas também através de histórias individuais, com suas nuances sendo exploradas a fim de tornar cada um especial, único, com sabedoria para que qualquer pessoa que assista tenha a oportunidade de se enxergar nesses personagens. A produção é daquelas que não teme criticar temas como conservadorismo e reacionarismo, por ter temas tão fortes sendo trabalhados em um texto que se preocupa com cada mini detalhe. A beleza do desenho e as cenas de ação acabam sendo um a mais, não esquecendo o lado maneiro dessa família que, em meio a tantas desavenças, se reconhece pela luta por uma causa em comum e consegue funcionar tão coordenadamente em um combate. Portanto, na Marvel, você encontra todo tipo de equipe, o grupo que une grandes heróis solo, a família que almeja explorar o desconhecido, os jovens que se provam tão competentes quanto os adultos, aquele que lida com o espaço, e tem o mais importante, mais interessante e justamente por ser tão único, que são os X-Men, apresentando poderes extraordinários, um laço familiar interessante, praticamente de órfãos, que encontram irmãos e amores naqueles com que crescem, convivem, abrigando cada vez mais pessoas em um lar que deseja prepará-los para o mundo de fora. Um mundo que os odeia, que mesmo eles tendo poderes iguais a outros heróis que veneram, acabam por serem influenciados a maltratá-los, pelo receio de serem substituídos, de verem suas casas serem alteradas para sempre, de pensarem que, por serem diferentes, vão querer tornar todos os outros diferentes também. Enquanto que um professor encontra a bondade que resta na humanidade e aplica ânimo em cada um de seus alunos para que enxerguem valor em suas excentricidades, da mesma forma que lutem pela paz, pela igualdade para com os outros, independente da cor, sexualidade ou filosofia que seguem. A metáfora para com as minorias é clara, e é exatamente por ela que esse grupo se destaca entre os demais, dando aquele sentimento de acolhimento que todo lugar, seja igreja, escola ou país, deveria dar, de que você tem valor, merece respeito e deve ser aceito independente das características, pois ser bom e tratar os outros bem é o que realmente importa e deve ser reconhecido em qualquer ser dessa terra.